Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, o Senhor foi tratando com eles durante todo o caminho. E ao chegarem próximo do local onde Deus iria transformá-los em uma grande nação, todos nós conhecemos essa passagem onde foi enviado os 12 espias e 10 trouxeram uma péssima notícia. Só 2 perseveraram, Josué e Caleb. Pois bem, então o Senhor durante 40 anos os provou no deserto, até que chegou o momento deles entrarem na terra. Em Josué, nós vemos o Senhor dando a ordem para que eles expulsassem todos os povos que existiam na terra. Porém, Israel não cumpriu isso. Os judeus foram deixando alguns povos por estar fazendo acordos, outros por achar que não poderiam causar nenhuma complicação. E isso foi indo de tal forma que toda a terra onde Deus havia determinado que o povo de Israel haveria de estar, abrigou esses povos. Em Juízes capítulo 3, nós vemos a enumeração desses povos, onde está escrito que Deus até permitiu que esses povos ficassem lá, para que as novas gerações fossem provadas. E esses povos eram os cananeus, os heteus, amorreus, perizeus, heveus e os jebuseus. A palavra de Deus diz em Juízes capítulo 3, versículo 5, que eles enamoraram-se e uniram-se às mulheres desses povos e deram suas filhas também a esses povos. Então, como consequência, além de terem se afastado de Deus, Deus enviou reis e povos para escravizar o povo de Israel. Quantas vezes, assistindo pregações, essas pregações vieram utilizando esse exemplo para que nós retirássemos esses povos da nossa vida. E nessa manhã, eu meditando a respeito disso, não querendo trazer para a parte mais carnal, principalmente decorrente de tudo que nós estamos passando nesses últimos dias, com essa questão da quarentena que tem se prorrogado e, ao meu ver, em excesso, fazendo com que a economia cada vez fique mais quebrada e as pessoas comecem a ser, de certa forma, levadas ao desespero. Mas a lição que o Senhor mostrou no meu coração para trazer aqui é sim essa, de que aquilo que foi já mostrado que deve ser retirado da nossa vida, não devemos fazer como Israel, que foi deixando, e hoje, esses povos que não foram retirados completamente da terra, são ali Turquia, Síria, Líbano, a própria Palestina. São povos que, de certa forma, são inimigos de Israel e, de certa forma, causam problemas a Israel até hoje. Se formos olhar para a própria terra de Israel,
principalmente de Jerusalém, vemos que eles continuam com a mesma prática hoje. Dentro de Jerusalém, a própria cidade santa é repleta de outras religiões, com templos de outras religiões que foram sendo deixadas por Israel para evitar uma guerra, evitar conflito. Vemos religião católica, religião protestante, vemos islamismo, tudo dentro da cidade santa. E o Senhor vem mostrar através dessa palavra que aquilo que Ele já falou para nós retirarmos na nossa vida, não devemos deixar. Dos maiores erros de Israel foi olhar para esses povos, medi-los e achá-los que eles não eram suficientemente perigosos ou capazes de levar a eles a um declínio, a um prejuízo, de alguma forma sofrer com algo que pudesse lhes causar um mal muito grande. E essa visão é que acontece com muito de nós hoje. Quando vemos alguma coisa, até mesmo temos o conhecimento que a palavra de Deus condena, mas nós medimos e achamos, não, isso não vai me causar um problema, isso é tão pequenino, tão ínfimo, jamais vai me causar problema. Só que isso nos afasta de Deus e faz com que o Senhor permita que venha sobre nós aquilo que Ele permitiu vir sobre o povo de Israel: reis, povos, para escravizá-los, para afastá-los mais ainda de Deus. Podemos colocar de forma prática isso. Quanto tempo você perde nas redes sociais, mesmo que seja falando da palavra de Deus, mesmo que seja conversando com irmãos em Cristo? Quanto tempo você perde nas redes sociais? Qual o seu tempo de oração? Qual o seu tempo de meditação na palavra de Deus? Podemos colocar outra forma prática. Quanto tempo você perde com o seu trabalho, afazeres de casa, criação dos filhos? Quanto tempo você perde nisso? Você pode dizer, mas isso não é tempo perdido. Depende de como você analisa. Se eu me deixo envaidecer, se eu me deixo me sobrecarregar com todas essas coisas, a ponto de colocá-las acima da direção que o Senhor deu em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você está incorrendo em erro. Vamos para mais prática ainda. Quanto tempo você perde na TV? Quanto tempo você perde ouvindo rádio? E quanto tempo você perde jogando conversa fora com os parentes, com os vizinhos? Essas coisas podem, primeiramente, num olhar menos crítico, não causar mal nenhum, ou um mal muito pequeno, mas na verdade causam um mal muito grande. A palavra de Deus diz que não são as raposas que causam problema à vinha, mas as pequenas raposinhas, coisas pequenas que aos poucos vão minando e vão tirando-nos a presença do Santo Espírito, o foco na palavra de Deus, e aí vamos nos afastando,
e quando vemos, estamos mortos espiritualmente. Não se esqueçam de toda a palavra que foi mostrada até agora, principalmente o ensino através do exemplo do povo de Israel, que deveriam ter retirado todos os povos da terra prometida, e foram deixando. E até hoje, as gerações futuras, até hoje, estão colhendo fruto por causa disso. Israel está profetizada no livro de Apocalipse que a cidade santa será pisada pelos gentios até que o tempo se complete. Até hoje, Israel não é completamente dos judeus. Até hoje, Jerusalém não é completamente dos judeus. Até hoje, Israel tem pagado o preço por ter permitido os povos em cima da terra prometida. Que nós não venhamos a cometer o mesmo erro e ter a nossa vida diminuída na sua capacidade de prover frutos para o reino de Deus. Receba essa palavra juntamente com o que está escrito em Atos capítulo 4, 29, onde todos os apóstolos, após terem sido advertidos pelas autoridades de Israel para não pregar mais sobre o nome de Jesus, oravam e diziam: Senhor, observa agora, atenta para o que eles falaram, para as ameaças deles, e dê-os ao dia para que os teus servos falem da tua palavra e do teu nome. Ou seja, ide contra aquilo que o mundo, os cegos, aqueles que estão mortos, querem impor. Levante-se também contra as trevas da mesma forma. Aquilo que eles estão colocando para a igreja, não pregue, não fale, não ore. Peça ousadia para Deus e vá contra isso. Você não está cometendo pecado. Impuseram uma ordem que não podemos mais nos reunirmos como igreja dentro do templo. Mas quem foi que diz que precisa nós nos reunirmos dentro do templo? Não mandaram ficar em casa? Então, faça o culto em casa. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor Jesus está no meio. O culto familiar tem tanto poder quanto estarmos reunidos dentro de um templo como igreja. Faça isso, porque os tempos estão piorando e vai piorar mais ainda. Essa palavra foi me dada para entregar a vós como uma advertência do Senhor, para que estejam prontos e principalmente não estejam mortos espiritualmente. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.